Então tá aí, a aula já está sendo gravada. Deixa eu ajustar aqui o tamanho da tela. Então, como nós já vimos, né, as funções da camada de transporte em aulas anteriores, uma visão mais formal da camada, né, algumas questões relacionadas à multiplexação, demultiplexação, sobre criação de conexão, encerramento de conexão, tratamento de crash, e agora a questão de desempenho, né? Apesar que desempenho eu vou voltar a falar sobre esse tópico com vocês depois, sobre desempenho. Nós vimos na aula passada também o protocolo UDP, né? Essa figura aqui é interessante porque ela ilustra aquela questão que eu comentei com vocês, que no núcleo da rede, obrigatoriamente, os roteadores têm que implementar até a terceira camada, né, até a camada de rede, já que é a responsabilidade da camada de rede fazer o encaminhamento, né, e o roteamento, mas a camada de transporte precisa estar presente somente nos dispositivos finais, aonde que os pacotes são transmitidos, né, da origem para o seu destino. Por isso que é chamado de uma camada end-to-end, né, então ela obrigatoriamente tem que estar presente aqui. E aqui eu falei pacotes, mas um conceito mais geral, né, seria a TPDU, né, Unidades de Dados da Camada de Transporte, né, a gente viu esse termo na aulas passadas, mas a gente pode chamar simplesmente de segmentos, né, e os segmentos é um conceito, né, quando eu falo segmento, é o pacote da camada de transporte. Nós vimos aqui já sobre sockets, multiplexação, demultiplexação, já vimos sobre esses conceitos aí. Também a gente viu na aula passada sobre o protocolo UDP, né, que é um protocolo de transporte sem gorduras, né, entre aspas, porque a gente já até viu o cabeçalho do UDP, que ele é extremamente leve, né, são 32 bits, né, então 4 bytes. Ele oferece o serviço de melhor esforço, similar ao UDP, ou ao IP, né, serviço de melhor esforço. Então, a gente viu que no cabeçalho UDP não existe nenhuma forma de classificá-lo, né? Segmentos UDP podem ser perdidos, entregues à aplicação fora de ordem, por isso que isso é uma característica do serviço de melhor esforço, que é um nome horrível, né? Eu sempre acho esse nome, e o pior que em inglês, algumas vezes é o erro de tradução, mas em inglês também é best effort, né? Melhor esforço, uma tradução direta. Esse melhor esforço dá a entender que é algo muito bom, né? Melhor, mas a visão é totalmente ao contrário. É o serviço mínimo, que é a entrega. O DP vai se preocupar com a entrega de uma mensagem do computador de origem para o computador de destino. Mas esses podem ser perdidos, né? Então, inclusive, se vocês podem utilizar o código que eu passei para vocês do socket, né, que vocês viram do socket, para poder simular isso, manda uma mensagem enumerada e o que acontece se você se perder essa mensagem? Ele não vai, o protocolo não vai se preocupar na recuperação da mensagem, bem como essa mensagem pode ser entregue fora de ordem, né? É um protocolo sem conexão, então não há nenhum processo de conexão. E aí a questão, né, que surge é por que existe o UDP. Basicamente, quando a gente quer performance numa rede, né, a busca da performance é algo primordial, né? Aplicações em que, quando há perda de mensagem, não há um comprometimento do serviço, e também, geralmente, aplicações que são muito acessadas para serviços
corriqueiros, né? Então, a gente tem que analisar quando vai aplicar o UDP ou outros protocolos. Eu já comentei com vocês que isso aqui não é uma briga de vermelho e azul. Nossa aplicação pode utilizar pode criar vários sockets, onde cada socket está atrelado a um protocolo. Nós vimos que na hora de criar um socket, a gente diz qual protocolo que a gente vai utilizar. Então, nossa aplicação pode utilizar vários protocolos. Agora, a gente vai utilizar o protocolo adequado para o que a gente está querendo prover, né? Ao serviço que a gente está querendo prover. Aqui, nós vimos aqui também, né, a gente terminou a aula passada, né, vendo o cabeçário do protocolo UDP, tem a porta de origem, porta de destino, o comprimento desse segmento e o checksum, né, que é a soma de verificação. Então, aqui ele é muito utilizado para aplicações de meios contínuos, como voz e vídeo, então, que são tolerantes às perdas, né? Por exemplo, nesse exato momento aqui, a minha voz está sendo captada e empacotada e transmitida, e ao falar aqui, se perder um sonzinho de uma sílaba, de uma letra, vocês vão conseguir entender a imagem, ou vão conseguir entender a imagem, não, quero dizer, o sentido da frase. Então, ela não compromete, né? Tipo clássico, quando a gente está assistindo um filme online, né? Quando há uma falha ali na imagem, não adianta mais retransmitir aquela área que foi falhada, porque o filme é contínuo, né? Ele já está no outro momento, ele vai estar no momento futuro. Então, quando esse pacote chegar com a correção, não faz mais sentido, né? Então, exemplos aqui, né, que a gente fala, os serviços, né, os matadores, né, mas esse um sentido antigo, né, os killers apps, né, killer apps, são as aplicações matadoras, mas no sentido que são aplicações que são muito utilizadas, né, o DNS, que é para resolução de nomes, para fazer a tradução, www para BR, quando a gente está utilizando o comando ping, né, o ping, né, quando a gente coloca um nome, ele vai converter em um número, essa comunicação, né, da conversão, que em um determinado momento ele tem que conectar o DNS, é feito através do protocolo UDP. O SNMP, que é um protocolo de gerenciamento de rede, tá? Tem quem tá... A Raiz está aí na aula hoje. Então, quem vai trabalhar com gerenciamento de rede, isso é um protocolo muito importante para o gerenciamento de rede, porque o SNMP vem de Simple Network Management Protocol, ou seja, protocolo de gerenciamento de rede simples, né? Esse simples, eu não sei se é bem adequado ou não, mas é um protocolo, ele não é só um protocolo, por isso que eu falei que ele é simples, porque por trás do SNMP, a necessidade de instalar alguns componentes. Interessante que o SNMP é um protocolo distribuído na rede, tá? E aí existem nas máquinas que são gerenciadas, se instala uma base de dados específica, e essa base de dados específica, os dados do computador, as informações do computador, né, e as informações de uso, de performance, de uma série de informações do computador, estáticas, né, o modelo, a marca, o sistema operacional, e dinâmicas, quantidade de memória, utilização de CPU, são gravadas através de agentes. E o SNMP também, a gente tem disponível uma série de comandos para, de qualquer máquina, a gente poder acessar essas outras máquinas e obter essas informações. É por isso que existe
por isso que tem esse protocolo SNMP, um protocolo básico para gerenciamento de rede. A Raiz está aí? A Stephanie? Vamos trabalhar com isso daí, vamos ter que estudar sobre isso daí. Então, e são protocolos baseados em UDP, né? Por quê? Porque a gente não quer que o gerenciamento de rede gere uma sobrecarga na rede, né? Se fosse protocolos, por exemplo, um outro protocolo igual ao TCP, que nós vamos estudar, a gente vai ver que só o cabeçalho do TCP é 20 bytes, né? Do DP nós vimos que é 4, então é bem menor, né? E o gerenciamento de rede é algo que a gente acaba, né, numa rede, dependendo do tamanho dele, gerando bastante tráfego, porque você tem que ficar bisbilhotando o computador para saber se está tudo ok. Então, você tem que utilizar um protocolo que vai gerar o menor impacto possível. E aí, por isso que é o interesse de se utilizar o UDP. O DNS também, né? Todo mundo que está acessando a internet, todo momento, na hora que está colocando uma URL, está colocando o nome, tem que acionar o servidor DNS. Então, é importante que seja um protocolo simples, né? A soma de verificação, aqui só relembrando, né? Que é o objetivo detectar erros. Então, a soma de verificação é uma solução que é na categoria de detecção de erros. Então, voltando aqui, volta. Então, quando uma máquina que utilizando o DP transmite, né, esse segmento vai ser empacotado, esse pacote vai ser transmitido pela rede, na hora que chega do outro lado, ele vai ser desempacotado, entregue para o DP, aqui, né, para o processo DP do outro lado, o processo de UDP faz a checagem de erro, se tiver erro, ele não encaminha para a aplicação. Tá? É dessa maneira que o protocolo UDP exerce e ele age, né? Então, no transmissor, trata o conteúdo o conteúdo do segmento como uma sequência de 16 bits. O campo checksum é zerado. O checksum, né, que é a adição usando o complemento de 1 do conteúdo do segmento. Nós vimos isso aí no semestre passado. O transmissor coloca o complemento do valor da soma no campo de checksum do DP. Então, o que ele está falando, que inicialmente, né, ao montar este cabeçalho, porta de origem é a aplicação que está gerando a mensagem a ser enviada, porta de destino é a aplicação que vai receber, o comprimento é o tamanho do segmento, então veja que todas essas informações são facilmente calculadas, e o checksum vai ser calculado. Então, inicialmente não tem nenhum valor, pega a mensagem que vai ser transmitida, divide em blocos de 16 bits e vai somando eles com complemento de 1. Né? O que é o complemento de 1? Quando esse 1, resultado da soma, ele passa dos 16 bits, ele volta aqui para o início e faz uma nova soma somente com esse bit 1. Então, por exemplo, aqui, 1 mais 0 é 1, 1 mais, vou pegar de baixo para cima, né? 1 mais 0, 1, 0 mais 1, 1, 1 mais 1 é 0, vai 1, então 1 mais 0, 1, mais 0, 1, 1 mais 0, 1, 0 mais 1, 1, 1 mais 1 é 0, vai 1, 1 mais 0, 1, mais 0, 1, 1 mais 0, 1, 0 mais 1, 1, 1 mais 1 é 0, vai 1, 1 mais 0 é 1, mais 0 é 1, 1 mais 0 é 1, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 0, vai 1, e aqui que tem 1 mais 1 é 0, e vai 1, então esse 1 vem dessa operação, desse 1 mais 1, o mais 1 é 1, então vem o 1 para cá, 1 mais 1
1 mais 1 é 1 e fica 0. E 0 mais 1 é 1. Então, esse 1 aqui é o 1 de transbordo, que a gente chama, né? Porque só tem 16, a palavra só pode ter 16 bits, e aqui ela ficou com 17 bits. Então, esse 1 volta aqui para o início e é feita toda a soma novamente, né? Então, veja que a gente está só somando a primeira palavra de 16 bits com a segunda palavra de 16 bits. Aí faz toda essa soma de novo, né? E aí pega, isso aqui é o somatório do primeiro com o segundo. Aí a gente pega isso daqui, soma com o terceiro, soma com o quarto, soma até final, né? Aí chega no final, o que você faz, né? Você pega o somatório final e inverte os bits, né? O que é 1 fica 0, o que é 0 fica 1, né? Você inverte os bits, e isso daqui esse resultado aqui do somatório se coloca aqui no checksum. Chega do outro lado, a máquina receptora faz o mesmo processo, só que ele não vai inverter os bits, e tem a certeza que, ao realizar esse somatório, mais o que soma de verificação que tiver no segmento, vai dar tudo 1. O resultado vai dar tudo 1. Se tiver tudo 1, quer dizer que não houve erro. Tá? Se tiver o erro, ele simplesmente ignora aquela mensagem, o DP. Bom, então o DP traz as suas vantagens, né, traz algumas vantagens, mas ele é um protocolo que também tem suas deficiências. E o protocolo TCP, ele vem atender essas deficiências do protocolo UDP. Então, o TCP é um protocolo confiável, e ele é orientado à conexão, e, portanto, ele também tem um processo de desconexão. Então, assim como o UDP, ele é um protocolo ponto a ponto, né, end-to-end, a gente já viu ali, está na figura. Ele é baseado em fluxo de bytes, ordenados e confiável, não estruturado em mensagens, porque a gente fala mensagens, mas o TCP ele não quer saber, ele pega um fluxo de bytes, uma sequência de bytes, né? Essa sequência pode ter tamanhos separados, e ele faz esse controle. Eu mandei 0 byte, 20 byte, 40 byte. Então, 40 bytes não é 40 mensagens, é 40 bytes, entendeu? Então, a gente vai ver que no protocolo TCP, o número de sequência, o offset, o deslocamento, ele é baseado nessa quantidade de bytes. Ele, baseado no conceito de pipeline, porque ele utiliza protocolo de tamanho de janela, né, que é janela deslizante, então ele utiliza um conceito de tamanho de janela ajustado por controle de fluxo e congestionamento do TCP. O protocolo TCP, né, o agente TCP, o software, né, TCP, ele vai criar um buffer de transmissão e de recepção. Qual que é a finalidade do buffer? Ele vai armazenar uma mensagem. Caso não chegue o reconhecimento daquela mensagem, ele tem que mandar a mensagem novamente. Mas como ele vai mandar a mensagem novamente? Ele precisa ter armazenado uma cópia dela. Então, ele armazena uma cópia das mensagens, dos segmentos, né, nesses buffers de transmissão e recepção. Transmissão full duplex. Então, quando a gente estabelece uma conexão TCP, as duas máquinas podem enviar mensagem uma para a outra nessa mesma conexão. Então, não precisa criar uma conexão, depois uma outra conexão. Uma mesma conexão é full duplex. Ela pode utilizar para transmitir como para receber. Orientado à conexão, então ele vai utilizar aquela técnica de handshake, e o fluxo é controlado, né? À medida que uma máquina percebe que está entrando em um estado de congestionamento, ele vai diminuir a taxa de transmissão, por isso que é o fluxo controlado. A ideia é que o receptor não será afogado pelo transmissor.
Tá? Então, e aqui, né, que bonitinho, aqui é o cabeçalho do protocolo TCP. Então, tem a porta de origem, né, que é igual do DP, então existe uma compatibilidade em relação ao tamanho da porta, né, porque a porta aqui também é de 16 bits. A porta de destino também é 16 bits. Aqui aparece o número de sequência, que ela é fundamental para controlar, né, se a mensagem foi entregue ou não foi entregue. Só lembrando que esse número de sequência não é discreto, não é 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o número relacionado ao tamanho. Então, começa com valor e ela é incrementada de acordo com o tamanho da mensagem, porque o TCP ele é orientado a fluxo de bytes. O número do reconhecimento, que a gente já viu, né, que é o número que reconhece o último segmento enviado. Aqui a gente tem o comprimento do cabeçalho, porque o cabeçalho do TCP ele tem um tamanho variável, porque temos aqui o opções, similar do protocolo TCP, ou do protocolo IP, que nós vimos semestre passado, tem a mesma ideia. Os projetistas pensaram, será que a gente está englobando, a gente tem todos os campos necessários para controlar os aspectos da camada de transporte pelo protocolo? Pode ser que futuramente a gente tenha uma necessidade de adicionar mais um cabeçalho, então vamos deixar um espaço aqui que é o options. Então, o segmento TCP, né, o cabeçalho no segmento TCP, ele pode ter, né, 20 bytes ou 24 bytes. Né? Perceba que cada linha dessa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até a quinta linha é obrigatório. Né? Então tem que ter essas informações. Então cada linha dessa é 32 bits, né? Que são 4 bytes, né? São 4 bytes cada linha. Que é 32 dividido por 8 dá 4. Então, cada linha dessa aqui é 4, né? 4 vezes 5, 20. Então, o cabeçalho TCP, ele tem de 20 é o tamanho mínimo, mas ele pode chegar a 24. Então, ele tem essa variação. Então, esse comprimento do cabeçalho é uma informação que vai dizer o tamanho dele, tá bom? Tem uma particularidade de como ele funciona, tá? Porque aqui ele é um valor o tamanho do cabeçalho é um tamanho de 8 bits. Quer ver? Vamos fazer deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês. Deixa eu ver se tem como eu compartilhar isso daqui. Não tem como eu compartilhar uma calculadora, não. Que triste. Tem sim. Estava no local errado. Então, percebam vocês. Qual o tamanho em bits? Minha pergunta, qual o tamanho em bits que o cabeçalho TCP pode ter? Então, a gente sabe que um tamanho maior é 24 bytes vezes 8, 192. Né? 192 bits. Voltemos aqui, né? Gravaram isso, anotaram aí 192 bits. Deixa eu voltar aqui. E só um segundo. Só um segundo.
ver se tem aqui, deixa eu mostrar aqui. Então, o comprimento do cabeçalho, ele é 4 bits. 4 bits. 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 é quanto, pessoal? Hã? 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 Vocês estão dormindo? Acorda. A Marina respondeu, a única que está acordada. Ela falou 16. Então, veja o seguinte: com 4 bits, a gente só tem de 0 a 16, correto? Se eu falar assim para vocês, armazene o número 17 com 4 bits, vocês vão conseguir? Se eu falar, armazene o número 17 com 4 bits, hein? Eu vou ficar calado, não vou dar a resposta, não. Vocês não querem participar? Acho que não, eu acho que não é uma resposta. Com 4 bits, qual é o maior número que vocês conseguem? Com 4 bits, qual é o maior número que vocês conseguem armazenar? Hum, Jorge Luiz disse 16. Será? Você consegue armazenar 999.999? Marina, você está no mar? 10, 9? Alisson. Ah, não. Vai todo mundo reprovar. Eu vou dar nota 0 para todo mundo hoje. Qual? A pergunta é: qual o maior número decimal que eu consigo armazenar com 4 bits? Vou colocar aqui. Qual o maior número decimal que é possível que é possível que é possível. Ah, isso, 15, 15. Entendi, Marina. 15. Exatamente, 15. Por quê? Porque é o valor 1, né? 1. Esse valor é 15. E qual o menor valor que eu consigo representar com 4 bits? 0. De 0 a 15 temos 16. Mas você consegue representar o número 16? Não. Beleza. Ufa, entenderam isso, né? Todo mundo entendeu. Beleza. Então, já que vocês entenderam isso, a pergunta é: qual qual o tamanho máximo em bits de um cabeçalho TCP? Qual o tamanho máximo de um cabeçalho TCP em bits? Não, Marina. Eu fiz esse cálculo na calculadora tem 2 minutos atrás. Ufa, 192. Isso. 192 bits é o tamanho máximo de um cabeçalho IP. Como tá? Ó, pergunta, presta atenção. Ó, 192 é o tamanho máximo do cabeçalho TCP. Entendeu? TCP. 109 é o tamanho
máximo do cabeçalho TCP. Até anotei aí. Tá, todo mundo entendeu isso? Entendeu por que eu cheguei no 192? Cheguei no 192 porque se eu pegar aqui as 6 linhas, né? Cada linha dessa aqui é 32 bits. Se eu pegar 32 e multiplicar por 6, eu vou chegar no 192. Então, professor, não está confundindo com o IP, não, o tamanho? Não. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui para a imagem. Olha para a imagem. Aqui é o TCP, ó. TCP, TCP, TCP. Então, o TCP, ele tem porta de origem, porta de destino, número de sequência, número de reconhecimento, comprimento do cabeçalho, esse espaço não utilizado. Aí a gente vai ver essas flags: urgente, acknowledgement, push, reset, synchronize e finalization. Janela de recepção, valor de verificação da internet, ponteiro para dados urgentes e opções. Todos esses campos são do cabeçalho TCP, ok? Então, cada linha dessa é 32 bits. Cada linha dessa é 32 bits. Nós temos 6 linhas. Então, se eu pegar 32 vezes 6, vai chegar em 192. Então, 192 é o tamanho máximo do cabeçalho TCP. Pergunta, qual é o tamanho mínimo? Coloca no chat, qual que é o tamanho mínimo? Em bits. Qual o tamanho mínimo em bits do cabeçalho TCP/IP? Não, 160, isso, 160. Entenderam? Por que, que a gente chegou em 160 e por que a gente chegou em 192? Ai, 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 tô rindo aqui do... Entenderam? Quem não entendeu, fala, professor, eu não entendi. Coloca no chat aí, anônimo, eu não entendi. Tá. O que vocês estão vendo na tela é o cabeçalho do protocolo TCP. Né? O protocolo TCP, cada linha dessa aqui, ó, é 32 bits. Cada linha. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó, lá. A gente tem aqui essas linhas. Então tem essa primeira linha, essa segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha. Tá? Então, cada linha dessa é 32 bits. Então, daqui até aqui são 32 bits. Tá? Então, se eu pego qual options, ele pode estar presente ou não pode estar presente. Então, minimamente, todo cabeçalho TCP, minimamente, ele vai ter porta de origem, porta de destino, número de sequência, número de reconhecimento, vai ter todas essas informações aqui. Então, se eu pegar que se cada linha é 32, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 32, 160. É onde que eu cheguei nos 160 bits. E no 192 é 6 linhas, que é pegando o option, 6 linhas vezes 32. Cada linha é 32 bits. Se eu tiver 6 linhas, 6 vezes 32, 192 bits. Então eu expliquei novamente o 160 e o 192. Só que eu quero que vocês pensem que o comprimento do cabeçalho só é 4 bits. Então, como que no comprimento do cabeçalho eu vou armazenar o valor 192 ou 160 com apenas 4 bits? Como?
Entenderam a pergunta? Entenderam pelo menos o problema? Que uma boa maneira da gente chegar numa solução, né, para a gente poder chegar na solução de algo, primeiro a gente tem que entender o problema. Se não está entendendo nenhum problema, não vai sair a solução. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte: comprimento do cabeçalho só tem 4 bits. Só que o cabeçalho pode ter 160 ou 192 bits. Então, como que você vai armazenar o número 160 ou 192 com apenas 4 bits? É o seguinte, o valor que tiver aqui é multiplicado por 32. Então, o comprimento do cabeçalho, ele informa a quantidade de linhas que estão sendo utilizadas nesse cabeçalho, que na prática vai ser o valor 5, representando que o cabeçalho do pacote tem do TCP, né, está utilizando as 5 linhas. E se o options, ele estiver utilizando options, aqui vai ter o valor 6. Tá? Então, o valor aqui unitário equivale a 32 bits. Então, 5, né, significa 5 vezes 32, que dá 160. Se for 6, é 6 vezes 32, que dá 192. Então, o comprimento do cabeçalho armazena a unidade vezes 32 bits. Então, lá, a porta de origem do cabeçalho TCP é a aplicação, é um número inteiro que identifica a aplicação que está criando, que está transmitindo esses dados aqui, ó. Esses dados. Porta de destino, aqui por exemplo, na minha máquina, né? Vou acessar a internet. Aí, essa porta aqui é a porta do meu navegador. Qual porta meu navegador está utilizando? Aí eu estou acessando um site web na porta 80, provavelmente 8080, né? Então, aqui a porta é o número que identifica a aplicação que vai receber esse dado. O número de sequência, que é um valor aleatório, que depois vai sendo incrementado de acordo com a quantidade de bytes que está sendo enviado, isso no protocolo TCP. O número de reconhecimento que é utilizado pela máquina receptora, para informar a origem, se ela recebeu ou não um determinado segmento. Lembrando que os segmentos podem chegar fora de ordem. Comprimento do cabeçalho, que todo mundo entendeu, que informa que o valor aqui é a unidade, né? A quantidade unitária informa a quantidade de linhas que estão sendo utilizado, que basicamente você só vai ter o valor 5 ou 6. Esse não utilizado é um espaço aqui que, né, não utilizado, o próprio nome fala. E aí a gente tem essas flags aqui, ó. O RG vem de urgente, ACK de reconhecimento, PSH vem de push, né, push é empurrar, o RST, reset, né, resetar, o SYN de synchronize e o FN de fim. E a janela de recepção, essa janela de recepção aqui é um número que informa que associado ao controle de congestionamento, né? Valor de verificação da internet é o checksum, que é calculado para cada segmento que é enviado, e o ponteiro de dados urgente. Então, vamos dar uma olhada aqui, rapidamente, desse e-options, né, deixado em aberto aí para que os projetistas possam utilizar da forma como queira. Na prática, isso aqui praticamente não é utilizado. Tá, quando vai ter uma conexão, né, dois hosts vão estabelecer a conexão. Então, se cria um segmento, né, a máquina que está pedindo a conexão, ela vai criar um segmento
E ela vai atribuir aqui a porta de origem, a porta de destino, o número de sequência, que é um número aleatório inicialmente. Esse número de reconhecimento não vai ter nada, né? Esse é um valor aqui, não existe espaço vazio, tá? Então vai ser aqui 32 bits, tudo zero, né? E nesse flag aqui, ó, sim, vai estar ativado. Então, o que é uma flag ativada? Aqui tem valor 1. Então, aqui o valor, né? Então, todo esse espaço aqui, como vocês muito bem saibam, valores binários, bits. Então, aqui a gente vai ter 16 bits, 32 bits, 32 bits, aqui 4 bits, aqui mais 4 bits, que não é utilizado, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 bits, que os valores deles, né, 0 ou 1. Quando é 1, a gente fala que está ativado. Então, quando ele está ativado, a máquina interpreta o que isso aqui significa, qual o valor semântico, qual o significado disso daqui. Então, quando, por exemplo, eu falei do pedido de conexão, então a máquina vai criar a camada de transporte, o agente da camada de transporte, vai receber o dado que ele tem que transportar, então ele vai colocar a porta de origem, a porta de destino, o número de sequência, o número de reconhecimento, que é nulo, é um valor nulo, que não tem valor nenhum, e aqui ele vai urgente 0, ACK 0, PSH 0, RST 0 e SYNC 1. Vai ativar esse campo. Então, ativar é colocar o valor 1. Quando esse segmento chegar do outro lado, o outro lado vai interpretar esses campos, né? Então, ele vai saber aquele segmento de quem que é porta de origem, né? Qual a aplicação que enviou, né? A aplicação, a porta de destino é a própria aplicação que está recebendo, o número de sequência, e esse sync aqui vai informar que é um pedido de conexão, que está querendo conectar. Então, o RST é o reset, é resetar uma conexão, é finalizar a conexão de forma abrupta, sem enviar o reconhecimento da última mensagem enviada. O fim, ele serve para finalizar uma conexão de forma adequada, aonde que a máquina receptora vai enviar um segmento confirmando o ACK, né, confirmando a última mensagem, né? Então é aquele processo que a gente viu em aulas, né? Manda um reset, o outro lado manda um reset para finalizar uma conexão. Quando para finalizar, né? Não reset, é um disconnect, né? Esse fim aqui, ele representa o disconnect, né? Desconectar, né? Então, uma máquina manda o fim, a outra retorna uma mensagem com fim, confirmando o encerramento da conexão. O reset, o RST vem de reset. Então, quando uma máquina quer finalizar uma conexão, quando ele manda o reset, a outra não manda mais nada. A conexão é encerrada, tá? O ACK é para dizer se um determinado segmento é um segmento de reconhecimento. O push, sempre que uma máquina receber um segmento que o push está ativado, ele vai push, né, empurrar. Então, ele vai liberar o buffer. A máquina que recebe o segmento que está o push sinalizado, ele vai ler todo o buffer. Então, por isso que o push, né, que é empurrar, ele tem esse conceito. Então, quando eu quero forçar que os dados lá na máquina de destino sejam todos lidos, eu envio um push. Vem de urgência, né? Urgent, é de urgência. E aqui vai, quando ele está ativado, a máquina que recebe o segmento, ele vem aqui nesse valor ponteiro para dados urgentes e dá prioridade para esse segmento. Então, o ponteiro nada mais é do que um número associado ao número de sequência de um segmento já recebido, né? Então, imagina, eu sou o transmissor, eu enviei o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Aí, vamos imaginar que o segmento 2 é muito importante. Aí eu envio um novo segmento
e assinalizo aqui, ó, urgente. Eu ativo e aqui eu coloco o número 2, para eu avisar para outra máquina que aquele segmento ele é urgente, ou seja, ele vai ser priorizado na leitura do buffer. Então, essa é a finalidade. E options, a especificação não fala como que esse campo deve ser utilizado, então ele vai ser utilizado de acordo com os desenvolvedores, ele é livre, por isso que ele pode estar presente, ou ele pode estar presente ou não no cabeçalho do protocolo TCP. E por fim, os dados, né, que estão sendo enviados aqui, né, os dados do usuário. Então aqui a gente tem a estrutura, né, então aqui a gente tem o tamanho, né, então a porta de origem, que é o número de 16 bits. A gente tem um número de sequência, que é um número de 32 bits, que a grande finalidade é para identificar se os números são duplicados, se um segmento é duplicado ou não. Aí a gente tem um número de reconhecimento, conhecido como ACK, que é um número de 32 bits. O comprimento do cabeçalho é 4 bits, né? Só que cada bit representa um número de 32 bits, essa leitura. Tipicamente, um cabeçalho TCP tem 20 bytes, que o options raramente ele é utilizado, logo o comprimento do cabeçalho vai ter o valor 5. Tá? Então, quando você lê tamanho do cabeçalho 5, não é 5 bits, né, e não é 5 bytes, é 5 vezes 32, que é o tamanho. A janela de recepção, né, que isso aqui serve para o controle de fluxo, né, que é a quantidade de bytes, que é o crédito de quantos bytes pode ser enviados, né? Então o transmissor ele vai enviando segmentos até atingir a janela de recepção, o valor que tem na janela de recepção. Quando ele atinge aquele valor, ele para e aguarda os reconhecimentos. À medida que os reconhecimentos vão chegar, gera créditos para ele enviar mais. Soma de verificação, que é aquele que a gente acabou de ver na aula, aquela checagem que ela é feita para cada segmento. Aqui é um ponto importante. Prestem atenção. Hudson, presta atenção. Marina, presta atenção. UDP, então, a entidade UDP, lá no receptor, então, a máquina, né, na camada de transporte, tem lá o agente UDP, que ele recebe um segmento, verifica que tem erro, ele descarta, ele não avisa ninguém. No TCP, quando no destino, na camada de transporte, o agente TCP lê um segmento e ele detecta que aquele segmento está com erro, ele avisa a origem do erro, tá? Porque ele é um protocolo orientado à conexão confiável. Então, options, né, que é o tamanho variável raramente utilizado. Né? O campo flag, voltando aqui, né, esses campos aqui que a gente chama de flag, porque ele só tem, toda flag só tem um bit, né, pode ser o valor 0 e 1, né, então a gente tem esses valores aqui, ó, quando eles estão ativados, né, quando lá tem o valor 1, significa que aquele segmento é um segmento de reconhecimento, indica se o valor carregado no campo de reconhecimento é válido, o RST, o SYN, FIN, que vem de Reset, Synchronize e Finalization, são usados para estabelecer e encerrar uma conexão TCP. O PSH indica que o destinatário deve repassar imediatamente os dados para a camada superior, porque lembrando que a camada de transporte, ela tem um buffer de recepção, então esse buffer vai temporariamente armazenando os segmentos. Só que quando chega um PSH, ele vai pegar o buffer e descarregar, quer dizer, jogar para a aplicação os dados. O RG, quando a gente quer dizer, né, mostra que existem dados urgentes no segmento informado pela camada superior do remetente. Então, urgente nada mais é do que um valor que vai indicar um segmento que deve ser lido com a maior prioridade.
E aqui um aspecto interessante, que ao longo do tempo, percebe-se que o PSH e o RG, na prática, são pouco utilizados, né? Então, o mecanismo para entrega confiável dos dados, o protocolo TCP consegue fazer isso, porque emprega o número de sequência, um temporizador, ou seja, cada segmento, quando ele é enviado, dispara um temporizador, e se não chegar ao reconhecimento, ele reenvia aquela mensagem. Soma de verificação, né? Então ele verifica todo segmento que chega no destino, o destino verifica se tem erro ou não, e o reconhecimento de recebimento, né? Toda máquina destino, quando recebe um segmento, ele tem que enviar uma mensagem em sentido oposto com a flag ACK ativada. E dessa maneira ele vai informar que reconheceu. O que é reconheceu? Ele recebeu aquela mensagem, tem a certeza que a mensagem enviada chegou no seu destino. Né? Então aqui a gente tem uma... Ops, volta aqui. Deixa eu diminuir aqui. Aumentar mais um pouquinho. Aqui, né? Então, o reconhecimento de recebimento, aqui a gente tem duas máquinas, né? Uma linha do tempo. Então, esse aqui ele vai enviar um segmento TCP. Em determinado momento, esse segmento chega aqui do outro lado. A máquina que recebe esse segmento tem que devolver para a máquina de origem, né? A confirmação, que é o ACK, daquele segmento. Por isso que todo segmento precisa ser identificado. Por isso que lá no pacote, no cabeçalho TCP, existe o número de sequência. Esse número de sequência vai ser utilizado no segmento, na volta, como número de segmento. Então, por exemplo, aqui, ó. Envio do segmento número 5. Então, esse segmento chega do outro lado. Ele chega perfeito. Então, esse cara aqui vai enviar uma mensagem com o ACK ativado e o número do segmento, o número de sequência igual a 6. Então, isso aqui é um aspecto típico do protocolo TCP, que o ACK não é o valor 5. O ACK é do próximo que ele espera. Então, esse aqui é o número 5, o próximo que ele espera é o 6. Então, o reconhecimento vai chegar aqui, ó, chega o ACK para o segmento número de sequência 6. Tá? Então, vocês podem achar um pouco estranho, porque quando a gente estudou teoricamente, a gente falou que o ACK carrega o número de sequência, o número do último segmento que chegou. Né? Mas o protocolo TCP trabalha com... Existe uma razão para isso, depois a gente... Porque o TCP, ele trabalha com fluxo de bytes. Então, isso gera uma maneira diferente de trabalhar, mas o que, por hora, o que vocês têm que entender, que no TCP, no protocolo TCP, o reconhecimento, ele carrega um número do segmento que ele espera receber. Então, se aqui é o número 5, ele vai enviar o ACK6. Chegou o ACK6. Então, o ACK6, ele sinaliza para essa máquina que o 5 foi recebido e que ele tem que enviar o 6. Então, ele envia o segmento 6. Então, chega o segmento número 6, só que o número 6 chega corrompido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai enviar um ACK com o número 6. Então, ele envia o ACK com o número 6 para cá, né? Então, aqui tem um erro, ó, tá? Aqui tem um erro, aqui devia ser 6, ó, aqui devia ser 6. Então, como aqui chega o número de sequência, o ACK para o 6, então, veja bem, o 6 ele já enviou. Então, se chegou a ACK6, ele tem a certeza que o 6
foi danificado. Aí ele envia novamente retransmite o segmento número 6. Aí ele vai transmitir o número 6 aqui. Então, esse aqui é o diálogo entre duas máquinas, utilizando o número, né, do segmento e o ACK. Dessa forma, as duas máquinas conseguem controlar quais as mensagens foram recebidas com sucesso e as que não foram recebidas com sucesso. Entendeu? 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 Bom, próxima aula eu vou falar sobre o controle de congestionamento, que aí a gente vai voltar aqui naquele algoritmo de janela deslizante, que é o algoritmo de janela deslizante, que é o controle de fluxo que o protocolo TCP usa, né? Tá até aqui o RC Window, tal, que é o conceito de janela, né? Que utiliza aqui a janela de recepção, que é o número de bytes que o receptor está pronto para aceitar. Então, o protocolo TCP, essa janela de recepção, existe um diálogo entre o transmissor e o receptor, né? Eu não posso nem falar transmissor-receptor, porque, na verdade, numa conexão TCP tem transmissão, ela é full duplex, né? Então, os pacotes tramitam nos dois sentidos, mas de uma máquina para outra. Então, o número de bytes que uma máquina, né, sinaliza a outra que está apta a receber. Então, vamos falar isso aqui, relembrar o algoritmo de janela deslizante, né? Sobre o controle de congestionamento, o protocolo TCP funciona da seguinte maneira: a cada falha, né, aqui, por exemplo, nesse exato momento, ele espera, né, aqui é o envio do segmento número 6. Então, ele espera receber o reconhecimento do número de sequência 7. Só que aqui vai chegar o número de sequência 6. Então, ele sabe que houve um erro. E sempre que há um erro, ele retransmite a mensagem. Agora, se não chegar nenhum reconhecimento, a entidade aqui retransmite o segmento e diminui o tamanho da janela. Então, o tamanho da janela, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, o tamanho da janela, né, aqui vai ter um valor, né? Aqui é um número de 16 bits. É um número de 16 bits. Então, 2 elevado a 16 é 65.535. Então, 65.000, eu vou arredondar, 65.000 bytes, 65.000 bytes é a quantidade de bytes que o transmissor pode mandar para o receptor. De cara, ele vai mandar 65.000. Se não chegar reconhecimento desses segmentos que ele enviou, então esses 65.000 bytes, ele pode mandar em várias mensagens, não é uma única mensagem. Ele vai mandando várias, até dar 65.000 bytes. Na hora que der 65.000 bytes, ele para de transmitir. À medida que vai chegando os reconhecimentos, vai gerando créditos para enviar mais mensagens. Mas se não chegar o reconhecimento de uma mensagem, o que ele admite? Ele admite que a rede está com problema. Então, essa janela de recepção, o tamanho, o valor dela cai pela metade. E a cada mensagem que ele não recebe o reconhecimento, cai pela metade. Então, é dessa maneira que o transmissor vai controlando a taxa de transferência. É dessa maneira que ele controla, que ele faz o controle de congestionamento, né? Essa é a técnica que o protocolo TCP utiliza, tá bom? Mas na próxima aula, semana que vem, eu vou voltar a falar do protocolo de janela deslizante e do controle de fluxo no TCP e a questão de desempenho. São dois aspectos bem interessantes que aí a gente vai ver na próxima aula, tá? Janela, então eu vou anotar aqui para não esquecer, questão da janela, do controle de fluxo
A janela é controle de fluxo, né, o controle de congestionamento e questões de desempenho. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, para vocês aí que estão com bastante dificuldade, né, com questão de saber aí, trabalhar com questão binária aí, próxima aula, dá uma estudada, dá uma revisada, quer dizer, revisada não, dá uma estudada no protocolo TCP, tá? Para tirar dúvidas na próxima aula, principalmente em relação a esse cabeçalho. Eu já falei para vocês milhões de vezes que ao estudar um protocolo, a gente entende o contexto dele. Ah, esse protocolo está em qual cabeça, em qual camada? Ah, está nessa camada. Então, o protocolo TCP está na camada de transporte. Só por ele estar na camada de transporte, eu já sei muita coisa sobre ele. Depois, ele está na camada de transporte, mas ele existe para quê? Quais são as características dele? Ah, são essas características. Beleza. O próximo passo é olhar o cabeçário e entender para que serve cada campo. Entendeu? Aí você entendeu o protocolo. Você tem um bom entendimento daquele protocolo. Então, vocês têm que entender por que serve, por que tem o número de reconhecimento, por que tem janela de recepção, por que tem o checksum. Você tem que entender isso daí. Tá? Então, para a próxima aula, vem com isso na ponta da língua para vocês tirarem dúvida daquilo, ou tirarem dúvida do que tem dúvida, né? Para perguntar alguma dúvida que vocês tenham até nesse exato momento, para a gente poder dar continuidade aqui, e na próxima aula a gente já vai ver vou passar para vocês um trabalhinho para poder exercitar esses conceitos que a gente aprendeu até esse momento aí do DP e do TCP. Dúvidas, perguntas, reclamações, queixas? Peraí que alguém fez uma pergunta aqui. Deixa eu voltar aqui. Alguém chamado Welder fez uma pergunta. Aqui, ó, nessa figura, ele perguntou. No caso, ele não chegaria a 5 mesmo, para entender para retransmitir o 5. Não. Aqui, ó, o que ele faz é o seguinte, ó. Ele envia aqui, ó, o número do segmento, número 6. Então, ele vai enviar um segmento, né, com o número 6. Ele vai chegar aqui, o número 6 chega corrompido. Então, aqui ele vai chegar corrompido o segmento número 6. Ele vai enviar, aqui no caso, um reconhecimento de que ele recebeu o número 6, mas o número 6 está danificado, então ele tem que mandar o 6 de novo. Então aqui ele vai mandar o número, não, porque veja bem, o que o receptor manda é sempre aquele que ele espera receber. Então, ele recebeu o 5, ele espera receber o 6. Ele recebeu o 6, ele espera receber o 7. Mas por que não é 7? Porque o 6 está danificado. Então, ele espera receber o 6. Esse 5 aqui está errado. O correto teria que ser o 6. Tá? Então, veja, mandou o 5, espera receber o 6. Mandou o 6, espera receber o 7. Mas como o 6 está danificado, ele manda aqui o valor 6. Tá? Aqui deveria estar o 6. Beleza. Então é isso aí. Dá uma estudada, revisa isso aí no livro, né? Até para aprender mais coisas. E na próxima aula a gente continua com a disciplina. Tá bom? Bom, hoje é quarta-feira, né? Não, hoje é terça-feira. Boa semana para vocês e a gente não se vê mais essa semana, então até semana que vem. Põe a presença aí no chat.
Bye, bye. Bye, bye para todos. Até.